Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Ana Krieger e esse é o canal Ana Krieger Tricô e Crochê. Depois de um longo tempo sem gravar, o qual já vou me desculpando por diversas razões, fiquei um tempão sem gravar, mas principalmente porque eu trabalho fora e eu trabalho me ocupa tempo, eu tenho bastante encomenda também, então foi mesmo a falta de tempo. Mas depois de um longo tempo, estamos aqui, estamos de volta. Eu trago para vocês agora, já que estamos perto do verão, já pensando no verão aí, né, para aproveitar o nosso lindo verão brasileiro, eu trouxe essa linda saída de praia. É uma criação minha, fui eu que comecei ela do começo, criei ela do começo ao fim, só teve mesmo a inspiração do ponto que eu vi aí no outro vídeo, no outro lugar. Ela é totalmente top-down. A gente só vai fazer mesmo separadinho até aqui o decote, né? Uma parte, depois a outra parte, depois a gente vai juntar e vai seguir com ela reto para baixo. Ela é uma peça grande, essa aqui vai servir G1, G2 tranquilamente, mas se você precisar fazer ali o GG, G1, G2, ela vai servir perfeitamente. Mas se você precisar fazer ela maior, você só vai estar colocando de 12 em 12 pontos na sua correntinha a mais. 12, 18, 24, 36. Só que aí já vai ficar uma peça bem grandona mesmo, né? Então, vamos lá, pessoal, passo a passo. Lembrando que ela pode ser feita, como ela é top-down, ela pode ser feita do tamanho que vocês quiserem. Você pode ali ir experimentando e deixar a sua saída do comprimento que você quiser. Aqui eu coloquei umas franjinhas, né, para dar aquele toque ali todo especial, mas também dou as dicas de como deixar sem, fazer só um pontinho de acabamento, isso vai ser ao gosto de cada um, certo? Coloquei também um cordãozinho aqui para dar aquela puxadinha, né, aquela a cinturadinha, mesmo que seja ali já logo abaixo dos seios, ela vai dar aquele toque, aquele charme bem lindo, mas também dá para deixar sem, certo? Então, sem mais demoras, vamos lá ao passo a passo? Lembrando que o fio que eu usei é o Charme Off-White. Eu precisei de uma régua, uma agulha de crochê número 2,5 e também uma tesourinha para cortar. Não vai muito material, não. Então, bora lá. Para fazer a minha saída de praia, eu usei 3 novelos da linha Charme. Essa linha Charme, o tex dela é 378, a cor 8176 Off-White, mas eu lembro a vocês que podem estar fazendo com a linha Anne, com a linha Camila, com 2 fios da linha Cleia, ou com qualquer linha aí que tenha mais ou menos o mesmo tex 378, né? E qualquer linha da sua preferência aí. Eu optei por essa porque eu gosto dela, é uma linha de algodão e eu gosto bastante de trabalhar com a linha Charme. Usei também uma régua acrílica, dessas réguas comuns, uma agulha de crochê número 2,5, tesouras para os acabamentos. Usei também 2 terminaizinhos para cordão, desses aqui, né? Mas isso é opcional, pode ser feito também com um pomponzinho, caso vocês prefiram, ou também deixar sem nada, sem terminal, sem pompom, sem nada. Vai a gosto de cada um. Então, sem mais demoras, vamos lá ao passo a passo? Para a gente começar o nosso trabalho, nós vamos fazer uma correntinha com 48 pontos. Então, vamos dar aqui o nosso nó inicial na agulha. E vamos começar fazendo uma correntinha de 48 pontos. Quando nós tivermos 48 pontos, nós vamos fazer uma correntinha a mais, totalizando 49. Vamos virar e vamos voltar fazendo ponto baixo, um ponto baixo para cada elo da correntinha até o final. Totalizei aqui, então, 48 pontos, fiz uma correntinha a mais e agora eu vou voltar fazendo ponto baixo. Já no primeiro pontinho aqui, né, no segundo ponto a partir da agulha, eu insiro a minha agulha e volto fazendo pontos baixos. Então, vamos fazer pontos baixos, um ponto baixo para cada elo da correntinha, até o final. Um ponto baixo para cada elo da correntinha. Depois de ter feito pontos baixos por toda a carreira, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais uma correntinha. Vamos alongar esse ponto e vamos passar por dentro da nossa régua.
Inserimos o fio na próximo elo da corrente, no próximo ponto baixo, aliás, no próximo ponto baixo que tínhamos, laçamos o fio, fazemos um ponto baixo, alongamos e passamos por dentro da régua. Essa laçada alongada. Outra vez, inserimos a agulha no próximo ponto, laçamos o fio, fazemos um ponto baixo, alongamos e passamos essa laçada por dentro da régua. Dessa forma, outra vez, inserimos a agulha, laçamos o fio, fazemos um ponto baixo, alongamos e passamos a laçada por dentro da régua. E assim nós vamos fazer até o final da carreira. Pode ser que você estranhe um pouco no começo, mas depois você pega o jeito e vai embora. Eu também estranhei bastante no começo, mas enfim, depois pegou o jeito e foi embora. Laçamos, fazemos um ponto baixo, alongamos e passamos a laçada por dentro da régua. E assim nós vamos fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior, fazendo um ponto baixo, alongando e passando a laçada por dentro da régua. E vamos fazer assim até o final da carreira. Estou terminando aqui de fazer as nossas laçadinhas, estou no meu último ponto, onde também vou introduzir. Vou fazer um ponto baixo, vou alongar e vou passar aqui na nossa régua. Agora, você conta os seus pontos, porque você vai ter que ter 48 laçadinhas aqui na agulha. Se por acaso acontecer de você não ter 48 laçadinhas na agulha, você faz uma ou duas a mais aqui no final, porque você precisa ter ao todo 48 laçadinhas, certo? Agora, é o seguinte, nós vamos introduzir novamente a agulha aqui na ponta e vamos fazer mais um ponto baixo. Vamos alongar um pouquinho esse ponto para acontecer de não desmanchar e vamos deixar ele ali à espera. Agora, nós pegamos a nossa régua e tiramos todas as nossas laçadinhas. Elas não irão desmanchar, só cuidar ali bastante do primeiro ponto. Voltamos, colocamos o último ponto novamente na agulha e agora vamos subir 7 correntinhas. Já temos uma ali, certo? Vamos subir mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No total, deu 7 pontos na nossa correntinha. Agora, é o seguinte, nós vamos laçar, nós vamos contar aqui, ó, colocar as laçadinhas na agulha de uma em uma, até obtermos 6 laçadinhas na nossa agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos procurar pegar sempre na sequência e ficamos aqui com 6 laçadinhas na nossa agulha de crochê. Laçamos o fio na agulha, passamos por dentro de todas essas laçadinhas e saímos aqui antes do último ponto da correntinha. Essa correntinha vai ser a nossa beirada, certo? Só esse lado vai ter beirada. Laçamos novamente o fio na agulha e fazemos mais 3 correntinhas, que será o nosso ponto da beirada. 1, 2, 3, certo? Esse aqui será a nossa beirada. Agora, você abre um pouco as laçadinhas de fio que ficaram aqui, só para você ter o espaço, porque aqui dentro você vai fazer mais 6 pontos altos, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, certo? Dentro dessas laçadinhas de fio que pegamos na agulha, fizemos uma correntinha que será a beirada e mais 6 pontos altos. Agora, nós vamos laçar o nosso fio na agulha, porque faremos pontos altos nas próximas 6 argolinhas também. Laçamos o nosso fio na agulha e vamos pegando, na sequência sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Laçamos o nosso fio na agulha, passamos por dentro de todas as laçadinhas e saímos aqui antes da laçada da agulha, do fio na agulha, e vamos fazer um ponto alto. Vamos abrir aqui um pouquinho para nós achar o nosso espaço, e aqui dentro vamos fazer mais 5 pontos altos. Já temos um, vamos fazer mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Damos uma conferidinha para ver se estão todos os 6 ali, certo? Estão todos os 6 ali.
Laçamos novamente o fio na agulha para fazer o próximo ponto alto e vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadinhas, todas na sequência. Laçamos o fio na agulha, puxamos o ponto, saímos antes da laçada e vamos fazer o nosso ponto alto. Abrimos novamente aqui para achar o nosso espaço, olha só. E aqui dentro nós vamos fazer mais 5 pontos altos. Já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Conferimos para ver se estão os 6 ali e repetimos o processo. E assim nós vamos fazendo até o final da carreira. Estou chegando aqui no final da minha carreira e o meu trabalho está ficando assim, certo? Eu tenho 6 argolinhas aqui no final, que será o meu último detalhe, né? Agora, é o seguinte, se por acaso você chegou aqui no final e você não tem 6 argolinhas, se você só tem 5, faz as 5, pega as 5, mas dentro dessas 5 você vai fazer 6 pontos altos. A mesma coisa vai acontecer se você tiver 7. Pega todas as 7, mas faz apenas 6 pontos altos, certo? O número de argolinhas aqui no final, às vezes, vai acontecer de ter uma a mais ou uma a menos. Pode acontecer, né? Mas é isso aí, você pega todas as argolinhas que restaram aqui no final, mas faz 6 pontos altos dentro delas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra mim, deu certo porque eu contei e eu tinha as 48. Mas caso você não tenha as 48 e tenha faltado uma aqui no final, pega uma a menos, né? Mas faz 6 pontos altos. E também, se sobrou uma, pega uma a mais, mas faz 6 pontos altos no total dentro delas. Então, vamos lá, né? Eu abro aqui um pouquinho para eu achar o meu miolinho aqui, onde eu preciso fazer os pontos altos. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. O detalhe mais importante desse motivo não é tanto as argolinhas aqui, se faltou ou se sobrou, mas que você tenha 6 pontos altos dentro delas, certo? Agora, eu vou fazer um ponto, uma correntinha para virar, e vou fazer tudo de novo. Eu vou repetir tudo de novo. Vou alongar essa minha correntinha. Vou pegar aqui a minha régua. O detalhe da régua que eu dou para vocês, assim, uma dica, é deixar os números virados para baixo, porque ele fica mais fácil para você colocar aqui dentro, né? Para mim ficou mais fácil, pelo menos. Então, daí, eu deixo os números virados aqui pro lado do crochê, no caso, pro lado do ponto que eu vou fazer. Eu tô apoiando aqui a régua na minha barriga, propriamente dita, né? Porque eu achei que assim fica melhor pra você. Você vai ter que achar aí o jeito que vai ficar melhor pra você, certo? Não tem assim faça assim ou assado, é o jeito que fica melhor pra você. Agora, eu vou repetir de novo. Introduzo a minha agulha, faço um ponto baixo no próximo ponto, alongo e passo por dentro da régua. Outra vez, introduzo a agulha no próximo ponto, no ponto alto, faço um ponto baixo, alongo e passo por dentro da régua. Outra vez, introduzo a agulha, faço um ponto baixo, alongo e introduzo na régua. Já tenho 4 argolinhas. Você vai notar que vai dar bem certinho 6 argolinhas, porque você tinha 6 pontos altos. Então, nesses 6 pontos altos, para cada ponto alto, você vai fazer um ponto baixo, vai alongar e vai passar por dentro da régua. Vou continuar fazendo, então, já fiz todas as 6 laçadinhas desse primeiro bloquinho de pontos altos, vou passar para o próximo bloquinho, e assim eu vou fazendo, então, as laçadinhas de 6 em 6, e vou passando aqui por dentro da régua. 6 laçadinhas eu tive no primeiro, terei 6 no segundo, 6 no terceiro, e assim sucessivamente, certo? Até chegar ali no final, eu vou fazendo assim, de 6 em 6 laçadinhas, passando por cima da régua. Se por acaso acontecer de você perceber que você vai ter um ponto a menos aqui no detalhe de baixo, opa, fiz um ponto a menos, esqueci, fiz um ponto a menos. Mesmo assim, você vai fazer 6 laçadinhas. Então, dentro de um ponto alto,
você vai fazer 2 laçadinhas, porque você precisa ter 6 no primeiro bloquinho, 6 no segundo, 6 no terceiro. E às vezes pode acontecer da gente errar e fazer um ponto a menos. Mas é isso aí, você vai fazer 6 laçadinhas na régua para cada bloquinho de 6 pontos altos da carreira anterior. Cheguei aqui no final do meu trabalho, fiz para cada ponto uma laçadinha e passei na régua, e cheguei aqui naquelas 3 correntinhas onde eu tinha subido da beirada. Eu vou introduzir a minha agulha aqui no terceiro ponto da minha correntinha, e vou fazer um ponto, uma correntinha. Eu vou alongar, vou deixar aqui a espera, e agora eu vou tirar da régua todas as minhas laçadinhas. Certo? Tirei todas as laçadinhas da régua. Agora, eu volto, pego aquele primeiro ponto que eu tinha feito, porque eu vou fazer agora a beirada. Serão 7 pontos na beirada novamente. Eu já tenho uma correntinha, vou fazer mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No total, 7 pontos na correntinha, que será a minha beirada tal qual eu fiz aqui na vez passada. Agora, novamente, eu vou contar 6 laçadinhas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadinhas, todas na sequência. Vou puxar o fio por dentro das minhas laçadinhas e sair aqui antes da correntinha, do ponto da correntinha, e vou fazer um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3, que será a nossa correntinha da beirada, tal qual fizemos aqui no detalhe passado. Vou abrir aqui novamente para achar o meu espaço, onde eu irei fazer os pontos altos, certo? E aqui dentro eu vou fazer, então, 6 pontos altos, dentro de todas essas argolinhas que eu peguei. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos no meu primeiro bloquinho de argolinhas. Agora, eu vou laçar o fio na agulha e vou continuar fazendo pontos altos por dentro das próximas 6 argolinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolinhas que eu peguei na minha agulha de crochê, todas na sequência, certo? Olha, são as argolinhas dos pontos altos passados, certo? Laço o fio, passo por dentro das argolinhas e faço o meu ponto alto. E agora, eu vou fazer mais 5, totalizando 6 dentro das minhas argolinhas aqui. 1, 2, 3, opa, 4, 5, 6 pontos altos. Dentro de cada bloquinho de argolinhas, eu vou fazer 6 pontos altos, tal como fizemos aqui no primeiro detalhe. Vamos fazer aqui agora, vamos seguir essa sequência até chegar aqui no final. Estou chegando aqui no final, vou fazer o meu último motivo, lacei o fio na agulha, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, pra mim deu bem certinho, 6 laçadinhas aqui no final. Vou passar por dentro delas e vou fazer novamente 6 pontos altos aqui no final também, dentro da minha argolinha de 6 bloquinhos, do meu bloquinho de 6 argolinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confiro novamente, né? Tenho 6 pontos altos. Agora, gente, eu vou rematar o meu fio aqui. Eu vou cortar. Vou fazer um ponto baixo e vou rematar o meu fio, certo? O meu trabalho tá assim. Esse aqui vai ser um lado do nosso decote. Aqui vai ser o ombro, certo? E daí aqui vai ser um lado do nosso decote. Agora, nós vamos fazer o outro lado, outra peça igualzinha a essa, que será o outro lado do nosso decote.
Só que antes de arrematar o fio, eu volto novamente com vocês, porque aqui nós vamos fazer uma correntinha que vai ficar o meio do decote, certo? Então, nós vamos fazer outra peça exatamente igual a essa, e quando chegar aqui no último ponto alto, eu volto com vocês para emendarmos nessa e fazermos o decote e seguirmos com o nosso trabalho. Então, é só fazer uma outra peça exatamente igual a essa, sem rematar o fio. Fiz, então, mais uma peça exatamente igual a outra, e estou aqui no meu último ponto alto. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma correntinha com 48 pontos, que vai ser o meio do meu decote. Essa correntinha de 48 pontos, eu vou emendar nessa outra parte aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer uma correntinha com 48 pontos. 1, 2, 3, 4. Fiz aqui, então, a minha correntinha com 48 pontos. Agora, nós vamos emendar na outra parte. Vamos acertar as duas aqui. Essa correntinha, agora, ela vai ficar virada, porque nós vamos voltar fazendo ponto baixo. Então, vamos acertar ela bem certinho, com o lado inverso, né, pra cima, com o lado do avesso, no caso, pra cima. E vamos emendar aqui, né, nesse último ponto alto da outra peça, nós introduzimos a agulha e fazemos um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar a peça. Agora, vai ficar do lado certo da corrente, certo? Viramos. Procuramos deixar aqui o lado certo da corrente, para que a gente possa voltar fazendo pontos baixos. Você acerta aí para que a sua corrente não fique virada. Ó, virei aqui a minha. Vou ter que virar o trabalho aqui também para acertar a corrente. Deixa ela certinha aqui para que você possa voltar fazendo, ó. Acerta ela assim, para que você possa voltar, ó, ficou certa. Agora, eu vou voltar aqui fazendo pontos baixos. Já na minha primeira corrente aqui, cuidando para dar uma viradinha para que ela fique certa, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. E vou voltar fazendo ponto baixo até o outro lado. Vou ter um total de 48 pontos baixos. Certo? Olha aqui. É assim que vai ficar uma parte emendada na outra, com uma correntinha. E nessa correntinha, nós vamos fazer pontos baixos até o outro lado, certo? Você acerta aí a sua correntinha para que ela fique certa, para que ela não fique torcida. Fiz aqui, então, a minha correntinha. Tenho um total de 48 pontos baixos na correntinha, um ponto para cada elo. Cheguei aqui do outro lado, onde eu tenho meu ponto alto da parte anterior. Eu vou introduzir no meu último ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha e vou cortar o meu fio. Vou cortar o meu fio, vou puxar e vou fazer um arrematezinho. E a minha parte vai estar assim. Exatamente assim. Aqui vai ser o decote, né? Vamos virar assim. Aqui vai ser o decote. Uma parte do ombro, o decote e a outra parte do ombro. Depois, a gente vai fazer certinho esses arremates aqui, bem certinho por dentro dos fios. Porque agora a gente vai começar a trabalhar pela outra beirada. Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora, então, as duas partes juntas. Vamos dar a nossa laçadinha inicial, certo? Damos a nossa laçadinha inicial no fio. Vamos vir aqui em qualquer uma das partes, porque elas estão iguais, tanto uma quanto a outra. A gente vai vir aqui na beirada, e lembrando que aqui nós tínhamos a correntinha, que era da beirada. Agora, um dos lados não vai ter mais a beirada, já que os dois estão iguais, nós vamos ter os dois iguais. Então, a gente vem aqui pula a correntinha, vem aqui no primeiro ponto, introduz o fio, e aqui nós vamos dar início ao nosso trabalho de laçadas na régua. Então, introduzimos o nosso fio ali, alongamos, passamos por dentro da régua, certo? E agora, vamos continuar fazendo as nossas laçadinhas, assim como a gente vinha fazendo. Introduzimos a agulha no próximo ponto, fazemos um ponto baixo e laçamos na régua. Opa, laçamos na régua. Outra vez, um ponto baixo, alongamos e passamos na régua. Um
ponto baixo, alongamos e passamos na régua, certo? Vamos ter um total de 6 laçadinhas para cada bloquinho de 6 pontos altos. Para cada bloquinho, então, teremos 6 laçadinhas na nossa régua. Vamos fazer assim, vamos fazer 6 laçadinhas para cada bloquinho. Fazemos um ponto baixo, alongamos, passamos na régua. Vamos fazer até chegar aqui no degote. Quando chegar aqui no degote, nós vamos continuar, mas aí eu volto para mostrar como vamos fazer. Então, cheguei aqui na parte onde eu vou fazer o decote, certo? Agora, eu acerto aqui, cuidando para ele não ficar torcido, para não acontecer de ficar torcido. Acerto bem certinho, para que não fique torcido, e vou seguir fazendo as minhas laçadinhas. Para cada ponto baixo, certo? Eu pego, faço um ponto baixo, alongo e passo por dentro da régua. Um ponto baixo, no ponto baixo da carreira anterior, alongo e passo por dentro da régua. Um ponto baixo da carreira anterior aqui da parte do decote, alongo e passo por dentro da régua. E assim eu vou fazer por toda essa parte do decote. Chegando aqui no último ponto baixo do decote, eu vou dar uma contadinha para ver se vai ter 48 pontos. Caso não tenha, você faz ali em 2 pontos, você faz 2 laçadinhas, mas é interessante que ele tenha também 48 pontos aqui na parte do decote. Chegando aqui do outro lado, eu vou fazer essa parte aqui e também vou fazer 6 laçadinhas para cada bloquinho de pontos altos, passando na régua. Esses fios aqui que ficaram aqui, se você quiser, você já pode ir pegando junto e escondendo eles. Eu não vou fazer isso agora, porque eu gosto de fazer depois quando a saída ficar pronta, para fazer bem certinho, bem escondidinho por dentro dos pontos, porque eu não quero que a minha saída tenha avesso ou direito, eu quero que ela fique igual dos dois lados. Então, quando eu tiver ela pronta, eu vou fazer ali os meus arremates bem com cuidado, para esconder bem certinho esses fios por dentro dos pontinhos, né? Nem que seja preciso colocar uma gotinha de cola ali, para que ele cole a pontinha, mas eu vou fazer bem escondidinho, porque eu não quero avesso direito. Do jeito que eu pegar a minha saída, assim, eu quero vestir sem ficar procurando avesso direito, certo? Então, eu vou fazer toda essa parte aqui. Quando chegar aqui no final, a gente vai virar e vai voltar fazendo pontos altos nas laçadinhas, mas aí eu volto para fazermos junto a próxima carreira. Cheguei aqui no final do trabalho, então, fazendo laçadinhas por toda a minha parte, já contei certinho e já vi que eu tenho 48 laçadinhas aqui, 48 no decote e mais 48 no outro lado do ombro. Agora, eu vou introduzir a agulha nesse terceiro ponto da correntinha que eu tinha da carreira anterior. Vou dar uma alongadinha e tirar da régua. Eu já tirei os meus aqui, mas é isso que você vai fazer. Aí, depois disso, vamos virar e vamos voltar aqui o nosso trabalho. Vamos fazer 6 correntinhas, 7 correntinhas, mais 6 fora essa uma aqui, para chegar lá em cima e começar a fazer pontos altos nas nossas argolinhas. Então, já tenho 1, vou fazer mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, totalizando 7. Agora, eu vou contar aqui as minhas laçadinhas, 6 dentro da minha agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas na sequência, 6 laçadinhas na minha agulha. Laço, passo por dentro de todas elas e saio antes do ponto da correntinha. Faço um ponto baixo com a correntinha aqui. Vou subir mais 3 correntinhas, que será a nossa beirada. 1, 2, 3. E agora, aqui dentro, abro com a ponta dos dedos, assim, e vou fazer mais 6 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confiro, ver se eu tenho 6 pontos altos, laço meu fio na agulha e vou pegar mais 6 laçadinhas. Aqui eu já tenho 4, 5, 6. Confiro, tenho todas as 6, laço, passo por dentro das argolinhas e já faço o meu ponto alto. Saio antes da laçada e já faço o meu ponto alto. Dou aqui aquela abridinha para achar o meu centro
E aqui eu vou fazer mais 5 pontos altos, totalizando 6 pontos altos com aquele primeiro já feito. 2, 3, 4, 5, 6. E assim eu vou fazer então por toda a minha carreira, será essa mesma sequência, chegando aqui no final da carreira, vou virar e vou voltar fazendo laçadinhas novamente, porque esse será o nosso processo. Eu vou fazer esse mesmo processo por mais 4 vezes. Então, com essa carreira aqui, por mais 3 vezes. Com essa carreira já feita, que estamos fazendo agora pontos altos, nós vamos ter 4 carreiras de laçadinhas abaixo do decote. Então, eu vou fazer as minhas 4 aqui, né? Fora essa, mais 3 carreiras de laçadinhas. Quando eu tiver as 4 carreiras de laçadinhas abaixo do decote, eu volto para fazermos a cava da blusa, da saída. Então, é só fazer mais 3 carreiras, exatamente como essa primeira que fizemos aqui abaixo do decote, certo? Contando sempre de 6 em 6, fazendo 6 pontos altos dentro das argolinhas, certo? Chegamos aqui no final, viramos, voltamos fazendo argolinhas novamente, chegando aqui, subimos as 3 correntinhas para fazer a beirada, as 7 correntinhas para fazer a beirada, fazemos mais 3 para dar a altura do ponto aqui, e voltamos fazendo 6 pontos altos dentro de cada bloquinho de 6 argolinhas, num total de 4 carreiras e argolinhas abaixo do decote. Aí eu volto para fazermos a cava da saída. Bom, pessoal, terminei então a minha 4ª carreira aqui para baixo do decote, certo? Conforme eu falei para vocês que ia fazer 4 carreiras para baixo do decote, eu já fiz as 4 e já fiz também a minha carreira de pontos altos depois das laçadinhas. Agora, então, nós vamos fazer o nosso aumento da nossa cava, conforme eu tinha dito para vocês que a gente ia fazer. Então, aqui no meu último ponto, né, vou subir uma laçada, vou virar, vou alongar esse primeiro ponto e passar por dentro da régua. Agora, no mesmo ponto, eu vou inserir novamente a minha agulha no mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo, vou alongar e vou passar na régua. Serão duas laçadinhas para cada ponto alto, somente aqui no nosso primeiro bloquinho. Nós vamos ter 6 aumentos. Novamente, no mesmo ponto, alongo e passo por dentro da régua. Outra vez no meu próximo ponto, 2 laçadinhas no mesmo ponto alto. Outra vez no mesmo ponto, mais 2 laçadinhas no próximo ponto. Já tenho aqui 2, 4, 6, 8 laçadinhas. Novamente, mais 2 no próximo ponto. 9, 10. E no nosso último ponto alto, mais uma vez, 2 laçadinhas. Então, nesse primeiro bloquinho, nós ficamos com 12 laçadinhas. Somente nesse primeiro bloquinho. Aqui, ó. Somente no primeiro bloquinho, nós ficamos com 12 laçadinhas. Fizemos aumentos. Os próximos agora, a gente vai seguir fazendo normalmente 6 laçadinhas para cada bloquinho de 6 pontos altos, até chegar aqui na outra ponta. Chegando na outra ponta, nós vamos fazer de novo 6 aumentos, 2 laçadinhas para cada ponto alto, certo? Então, eu vou fazer as minhas e quando chegar aqui no final, eu volto. Lembrando, no final, novamente, 2 laçadinhas para cada ponto alto, fazendo aumentos conforme fizemos lá no começo. Bom, gente, fiz então toda a minha carreira de laçadinhas e aqui no meu último bloquinho fiz os meus aumentos. Tenho 12 laçadinhas para o último bloquinho de 6 pontos altos. Agora, então, eu vou inserir a minha agulha aqui no meu último ponto da correntinha.
que subimos para a beirada, eu vou inserir aqui no último ponto a agulha, vou fazer um ponto, vou deixar a laçada em espera e vou tirar as minhas laçadinhas da régua. Retirei todas elas, volto aqui, pego o meu ponto que tinha ficado à espera e vou subir mais 6 correntinhas, totalizando assim 7, para chegar lá em cima e fazer os pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui, pego 6 laçadinhas na minha agulha. 3, 6 laçadinhas, laço, saio antes do último ponto da correntinha e faço um ponto baixo. Subo mais 3 para a beirada, acho o meio aqui das minhas laçadinhas e faço mais 6 pontos altos, normalmente como vínhamos fazendo, certo? 2, 3, 4, 5, 6. E agora, eu sigo fazendo, então, né, 6, laço meu fio na agulha, sigo fazendo 6 pontos altos para cada bloquinho de 6 argolinhas. Como aqui tínhamos feito aumento, né, teremos duplamente os 6 pontos altos dentro das argolinhas nesse primeiro bloquinho. Depois, normalmente, fazendo 6 pontos altos para cada bloquinho de 6 argolinhas, até chegar aqui no final, a mesma coisa, vai ser feito a mesma coisa. Aí, viramos o nosso trabalho, depois da carreira de pontos altos, viramos o nosso trabalho e voltamos fazendo mais uma carreira de laçadinhas. Será a nossa última carreira da cava, certo? Mas, fora essa, mais uma carreira de laçadinhas. Quando chegar na nossa última carreira de laçadinhas, você faz aqui um ponto baixo e arremata o seu fio. Arremata o seu fio sem voltar fazendo os pontos altos nessa última carreira de laçadinhas. Aí, você vai fazer outra parte exatamente igual a essa. Exatamente igual a essa. Que daí, quando tiver nas últimas carreiras de laçadinhas, nós vamos fazer a carreira de pontos altos e já vamos emendar nessa parte aqui para fazer o corpo da nossa saída. Então, o que você vai fazer agora? Vai voltar com essa aqui fazendo pontos altos, vai virar o seu trabalho, vai fazer mais uma carreira de laçadinhas. Chegando no final, você vai arrematar o seu fio, deixar essa parte à espera e vai fazer outra exatamente igual a essa, certo? É o que eu vou fazer também e depois eu volto para unirmos as duas juntas e fazer o corpo da nossa saída. Então, pessoal, fiz aqui a minha carreira de pontos altos e depois da carreira de pontos altos, já fiz mais uma carreira de laçadinhas. Lembrando que essa outra carreira de laçadinhas não temos aumento. Só uma vez aqui temos aumento, na próxima carreira de laçadinhas não temos aumento. Já parei aqui atrás, já deixei o meu ponto aqui em espera. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou atorar o meu fio e vou fazer um arremate. Vou fazer aqui o meu arremate, vou tirar da régua as minhas laçadinhas e essa parte, então, vai ficar à espera, certo? Dessa forma, o meu crochê está dessa forma. Ao todo, aqui eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas de laçadinhas. E a 8ª carreirinha de laçadinhas está inacabada, apenas nas laçadinhas, não fiz os pontos altos. Por quê? Porque agora eu vou fazer uma outra parte exatamente igual a essa, e quando eu estiver fazendo a carreira de pontos altos abaixo dessas últimas laçadinhas aqui da outra parte, eu já vou juntar com essa, certo? Para trabalharmos em círculo, que será, então, o corpo da nossa saída de praia. Então, é isso, vamos fazer outra parte exatamente igual a essa. E aqui embaixo, na outra parte, já vamos fazer os pontos altos para emendarmos junto nessa parte aqui. Então, eu vou fazer a outra parte, a minha outra parte, e depois eu volto para juntarmos com essa daqui, certo?
Então, gente, eu já fiz aqui a minha segunda parte exatamente igual à primeira. E já nessa segunda parte, já fiz as carreiras de pontos altos. Já fiz aqui, né, 6 pontos altos para cada grupinho de 6 laçadinhas. Cheguei aqui no final, fiz os meus 6 pontos altos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos juntar as duas partes. Então, essa parte que eu já fiz os pontos altos, eu vou juntar com essa outra parte aqui, que eu deixei à espera e que eu ainda não fiz a carreira de pontos altos. Então, normalmente, já dessa parte, eu vou passar para a outra parte. Vou dar a minha laçada, vou contar aqui da segunda parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadinhas e já vou começar a fazer os meus 6 pontos altos. Olha só, passei de uma parte para outra naturalmente e já vou começar aqui a fazer os pontos altos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, já dou a minha laçada e já passo para o próximo grupinho. 2, 3, 4, 5, 6. E já começo normalmente aqui os meus 6 pontos altos do próximo grupinho de laçadinhas. E assim eu vou fazer normalmente nessa parte até chegar aqui atrás e onde eu vou grudar na outra parte da saída. Então, eu vou continuar aqui fazendo os meus pontos altos e quando eu chegar aqui no final, eu vou voltar para mostrar para vocês como unir ali na outra parte e daí vamos trabalhar de maneira circular. Bom, gente, terminei então toda a minha carreira aqui de pontos altos nessa parte, depois que eu juntei aqui com a outra, trabalhei todos os meus pontos altos e cheguei aqui no final, onde eu vou juntar as duas pontas. Então, nós vamos juntar aqui bem certinho com a outra parte. Vamos vir aqui, onde tínhamos essa correntinha que a gente vinha fazendo a beirada, a gente agora vai passar a ignorar ela. Os 3 pontos altos que subirmos agora já farão parte dos 6 pontos do bloquinho, porque agora, como a gente vai unir as duas partes, não teremos mais essa correntinha da beirada. Então, a gente vai pular aqui a correntinha, vai vir no próximo ponto alto e vai fechar com um ponto baixíssimo. Juntamos assim, então, as duas partes. Agora, vamos trabalhar de maneira circular. Aqui já fazemos uma correntinha que vai dar a altura de um ponto baixo, vamos alongar e já vamos começar a colocar as laçadinhas na régua, trabalhando normalmente como a gente vinha fazendo as laçadinhas. Então, já fiz a minha primeira, já passo para o meu segundo ponto, faço um ponto baixo, alongo e já passo para a régua. Vou para o próximo, faço um ponto baixo, alongo e já passo para a régua. E assim, agora eu vou trabalhar normalmente as minhas laçadinhas por cada grupinho de 6 pontos altos. Vamos fazer 6 laçadinhas, exatamente como vínhamos trabalhando. Então, eu vou fazer agora toda a minha volta. Agora, como a gente vai trabalhar bastante laçadinhas, não vai deixar para deixar tudo na régua. Então, a gente vai fazendo e vai tirando, né? Vai fazendo aqui, quando a gente tiver um bom tanto de laçadinha já, vamos fazer aqui um ponto, vamos cuidar aqui para não escapar, já vamos tirar o tanto que a gente tem na régua, né? E vamos tirar fora, vamos alongar esse ponto, né? Vamos passar para a régua e vamos começar normalmente mais um grupinho, certo? Sempre cuidando para não desmanchar as que já estão feitas, né? Mas aqui, ó, já deu. É só passar para o outro ponto, fazer um ponto baixo, alongar e passar para a régua. E assim, nós vamos fazendo de grupinho em grupinho, certo? Até nós termos toda a nossa volta. Aí, quando chegar aqui na beirada onde começamos as laçadinhas, eu volto para mostrar para vocês que a gente só vai subir aqui com a correntinha para chegar até lá em cima, né? E começar a fazer os pontos altos. Então, vamos lá. Eu vou fazer a minha volta e vocês fazem a de vocês e eu já volto.
Bom, gente, cheguei aqui então no final da minha carreira de laçadinhas, já fiz a minha última laçadinha, já cheguei aqui onde eu me encontro com a primeira laçadinha da carreira que eu fiz. Eu já tirei da régua, eu fui fazendo de pouco em pouco e tirando da régua para não ficar muito pesado, senão acaba ficando muito pesado. Não dá para manter todas as laçadinhas da carreira inteira na régua. Tem que ir fazendo e tirando da régua, porque senão fica muito carregado. Eu já terminei aqui todas as laçadinhas, cheguei aqui no final, fiz a minha última laçadinha, né? Já levei ela lá pra cima. E agora o meu ponto tá aqui embaixo, certo? Eu preciso chegar lá em cima para começar a minha carreira de pontos altos. Então, eu vou subir com correntinhas, como eu vinha fazendo. Vou fazer 7 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei aqui onde eu tenho a altura da laçadinha, onde eu já posso começar os meus pontos altos. Então, a partir daqui, eu já vou começar os meus pontos altos. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadinhas, todas na sequência, na minha agulha. Vou laçar, vou puxar o ponto, vou sair antes do ponto da correntinha e vou fazer o meu ponto baixo. Agora, nós não teremos mais a correntinha da beirada, somente na cava da manga que fizemos, né? Então, agora a nossa correntinha, as nossas 3 correntinhas, já vão contar como um ponto alto. Então, já tenho o meu primeiro ponto alto e vou fazer mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Com a correntinha, totalizou 6 pontos altos. 6 pontos altos no meu primeiro grupinho de laçadinhas. A partir de agora, eu sigo fazendo normalmente. Vou laçar o meu fio, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas na sequência. Vou laçar e já vou fazer o meu ponto alto, o meu primeiro ponto alto. E agora, eu vou seguir normalmente fazendo 6 pontos altos para cada grupinho de 6 laçadinhas. Vou fazer por toda a volta, como agora vamos trabalhar de forma circular. Ao chegar aqui, eu introduzo a minha agulha no terceiro ponto alto e já faço ponto baixíssimo, finalizando então a minha carreira de pontos altos. E já começo normalmente a fazer as laçadinhas exatamente como vínhamos trabalhando, certo? Nós vamos ter essa correntinha para subir, porque de qualquer forma precisamos chegar aqui para começar a nossa carreira de pontos altos, certo? Então, é isso, gente, né? É só fazer normalmente como a gente vinha fazendo, só que agora vamos trabalhar de forma circular. E vamos fazendo assim esse processo até termos a altura desejada da saída de praia. O que eu sugiro para vocês, vocês podem costurar os ombros, juntar aqui bem certinho ombro com ombro, costurar os ombros, esse e outro ombro, para já ir experimentando e fazer exatamente do tamanho desejado. É o que eu vou fazer aqui na minha. Agora, eu vou costurar os ombros, uma costura normal, sem nenhum segredo, né? Procurar fazer bem feitinha, bem bonitinha, para que ela possa ser usada dos dois lados, tanto no avesso quanto no direito, porque ela não terá avesso e direito, para mim, pelo menos, não terá, né? Mas vocês podem fazer do gosto de vocês aí. E é isso, gente. Então, é só ir fazendo até obter a altura desejada. É o que eu vou fazer na minha. E depois eu volto para dar ideias e opções para a gente finalizar a barra dela, certo? Então, é isso aí. Só ir fazendo normalmente até obter o comprimento desejado. Bom, pessoal, fiz então, desde a hora em que paramos aqui no debaixo do braço, né, até o total aqui. Eu fiz 13 motivos totais aqui, com as laçadinhas e os pontos altos. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que pra minha saída de praia do jeito que eu quero, já tá bom de comprimento, uma vez que eu vou colocar franjas aqui. Vou colocar ali mais uns 10 centímetros, 12 de franjas, então pra mim o comprimento já vai ficar ok. Agora, se vocês quiserem mais comprido, vocês continuam mais pra frente.
No total, a minha peça ficou com 75 centímetros do ombro, desde o ombro até aqui embaixo. E eu tenho ao todo 21 motivos, contando com as laçadinhas da régua e os pontos altos, eu tenho 21 motivos, isso no total me deu 75 centímetros, certo? Então, como eu vou colocar franjas, para mim o comprimento aqui já tá bom. Se você quiser mais comprido, você pode continuar fazendo mais comprido. Eu vou dar duas opções de acabamento aqui. Ou você deixa assim, como ela tá aqui, ou você faz mais uma carreira de pontos baixos, ou ponto caranguejo, conforme você quiser. Ou você vai colocar franjas, como eu vou colocar também aqui na minha peça, eu vou colocar franjas. Então, agora, o próximo passo, nós vamos costurar os ombros. Depois de costurar os ombros, nós vamos dar esse acabamento aqui de correntinhas. Se a tua peça tá igual à minha, um dos lados do braço aqui tem as correntinhas. Pra mim, só ficou faltando esse pedacinho aqui, ó, da primeira carreira de motivos, aqui, ou a última carreira de motivos até embaixo do braço. E somente esse pedacinho aqui, que eu fiz depois, de um dos lados. O resto já estava com as correntinhas. Então, agora nós vamos, depois de costurar os ombros, nós vamos fazer esse lado aqui, que não, pra mim aqui não tem correntinhas. Apenas esse pedacinho aqui, que foi a parte do decote, está com as correntinhas, essas correntinhas aqui, ó, na lateral. O resto não tem, então eu vou fazer agora. Mas primeiro eu vou costurar os ombros. Esse aqui eu já costurei. E eu costurei ele de um jeito que ficou muito bem costuradinho, olha só. Ele tá bem costuradinho de um jeito que vai dar pra eu usar dos dois lados a minha peça. Ela não terá avesso, ó. Fiz assim. E assim, aqui do lado, né, desse lado, ela ficou bem costuradinha. Então, agora eu vou costurar o outro lado com vocês aqui. Também de um jeito assim, que fique bem legal, que dê pra usar dos dois lados, certo? Eu já estou aqui com a minha agulha de tapeceiros e já está com um fio. Então, eu vou colocar aqui bem no cantinho, bem na pontinha aqui, nessas correntinhas que eu tenho aqui do decote. Eu vou colocar a minha agulha e eu já passo por dentro do nozinho, assim, dessa forma, para que não aconteça do nozinho escapar. Então, eu dou uma passadinha aqui por dentro dos fiozinhos do nozinho e puxo. Essa pontinha, opa, desculpa, essa pontinha do nozinho aqui eu posso dar mais uma cortadinha, para ficar bem arrematadinho. E aí, eu coloco aqui do outro lado do ombro, a minha agulha, e vou puxar. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um fiozinho desse lado e um fiozinho do outro lado. Tô fazendo aqui bem pertinho para que vocês vejam como que eu tô fazendo. E puxo. Novamente, um fiozinho desse lado e um fiozinho desse lado e puxo, ó. Ele vai ficando bem discretinha a costurinha ali. Outra vez, um fiozinho desse lado e um fiozinho desse lado. E puxo. Vou acertando sempre para que fique bem certinho. E assim, desse lado, de um lado e de outro, pegando o fiozinho e puxando, dando aquela ajeitadinha, eu vou costurando até o final da parte do meu ombro aqui. Eu vou fazer o meu e logo eu volto para mostrar para vocês como que tá ficando, como que vai ficar, né? Mas é apenas isso, um fiozinho desse lado e um fiozinho do outro lado. Sem muito segredo, só cuidando para fazer uma costurinha bem ajeitadinha, bem bonitinha, para que a gente possa usar a peça dos dois lados, caso você queira que a sua não tenha avesso. Eu não quero que a minha tenha avesso ou direito, e por isso eu vou fazer dessa forma para que fique bem bonitinha, bem certinha ali a minha costura. Eu vou fazer a minha e eu já volto. Então, pessoal, terminei de costurar aqui o meu ombro, ficou bem costuradinho, bem bonitinho. E agora, a gente vai fazer essa lateral aqui, onde não tem aquelas correntinhas, que é a parte de baixo do braço aqui, né? Que eu falei, que um lado ficou com as correntinhas e o outro lado não ficou.
Então, a gente vai fazer aqui o restante das correntinhas, essas correntinhas aqui, né? Que ficaram faltando aqui. E depois vamos fazer também no degote, antes de fazer as carreiras de ponto baixo para dar o acabamento. Então, eu venho aqui no final dessa parte onde já tem a correntinha e vou inserir o meu ponto aqui. Já dei o primeiro ponto, a laçadinha, já dei o primeiro ponto e vou inserir aqui. Faço uma correntinha e agora eu vou fazer 6 correntinhas dessa parte aqui, onde eu inseri o meu fio, aqui eu tenho a correntinha, ó, tá vendo? Então, no pezinho dessa correntinha que tava faltando, do ponto alto, eu vou fazer 6 ou 7 correntinhas, vamos ver quanto que vai precisar. Aqui já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como essa parte aqui, ela já tá bem grandinha, ela não vai precisar fazer muitas correntinhas, pra que ela não fique muito... 7, acho que eu vou ter que fazer 8 correntinhas aqui. E vou pregar aqui no meio do meu ponto alto, que foi aquela correntinha que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Eu tenho aqui o meu bloquinho de pontos altos, certo? Eu venho aqui no meio dele e prego a minha correntinha com um ponto baixo. Olha só. Ficando dessa forma. Agora, eu vou fazer novamente. Acho que eu vou ter que fazer 8 pontos para ficar legal aqui, senão vai ficar muito repuxado. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Venho aqui no meio do meu bloquinho de pontos altos e prego com um ponto baixo. E dessa forma eu vou fazendo para dar a volta aqui. Você vê aí, se você acha que o teu vai ficar muito repuxado, você pode fazer um pontinho a mais de correntinhas. Eu vou fazer assim, senão o meu lado do braço vai ficar muito aberto. Então, agora eu vou fazendo dessa forma, vou dar a volta aqui, debaixo do braço, né? Onde fica aqui essa parte debaixo do braço. E vou dar a volta aqui por todo o braço, até me encontrar aqui novamente, aonde eu tenho novamente a correntinha desse lado aqui, porque eu fiquei com 2 correntinhas, né? Ó, 4 correntinhas. Eu fiquei com 4 correntinhas, 2 aqui de um lado do ombro e 2 do outro lado do ombro, que foi a parte do meu decote, né? Que ali ficou com as correntinhas. Então, eu vou dar a volta até me encontrar aqui onde eu tenho o outro lado da correntinha, tá? Essa ponta do meu fio aqui, que depois eu vou esconder quando eu for fazer a carreira de pontos baixos para dar o acabamento. Então, eu vou dar essa volta e depois, quando tiver a volta toda pronta, a volta de correntinhas, eu volto. Então, pessoal, dei toda a minha volta aqui com as correntinhas e cheguei aqui do outro lado, onde eu já tinha essas 2 correntinhas aqui que foram a parte do ombro. Me encontrei com elas aqui e agora a gente vai fazer pontos baixos por essas correntinhas. Então, aqui onde eu já cheguei e engatei com a última correntinha, eu tenho uma ponta de fio que eu já vou prender junto com os meus pontos baixos. Aqui nessa parte onde eu tinha o ponto alto, eu vou fazer uma correntinha também. Onde eu tenho a junção, vou fazer mais uma correntinha, um ponto baixo, aliás. E agora, nas correntinhas aqui, vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, já prendendo aquela ponta de fio ali. 4, 5, 6, 7, depois eu corto a pontinha que sobrou ali, e 8. Que foram 8 correntinhas que a gente fez, eu fiz 8 pontos baixos. E aqui eu tenho novamente aquela parte onde deu a altura de um ponto alto. Lembram que eu fiz aqui, que deu a altura de um ponto alto? Somente esses 2 aqui que vão ficar agora para eu fazer. Então, nele eu vou fazer um ponto baixo e na junção mais um ponto baixo. E agora, 8 pontos baixos aqui nessa última correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendi aqui uma parte da laçadinha. 8. Cheguei aqui agora na altura da costura do ombro. Faço um ponto baixo desse lado. O meio da minha costura, faço um ponto baixo
do outro lado. E agora mais 8 pontos baixos na correntinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou fazer o 8º ponto aqui na junção. Ó, 8. Mais um ponto baixo na correntinha que eu tinha para dar a altura do ponto. E mais 8 correntinhas aqui mais 8 pontos baixos, aliás, desculpa, aqui na correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º ponto aqui na junção. Na junção, mais um ponto baixo no ponto alto da correntinha, onde eu tinha para dar a altura de um ponto alto. E agora aqui, mais um aqui na junção, porque agora sim eu cheguei nas correntinhas que eu tinha feito onde não tinha, certo? Que eu fiz agora. Então, aqui também, serão 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na junção. E agora eu vou fazer assim até me encontrar aqui onde eu comecei a carreira de pontos baixos. Então, 8 pontos aqui na correntinha. Se você quiser, você pode fazer todos os 8 dentro da correntinha. Ou se você quiser, você faz 7 aqui e 1 na junção, como é o que eu tô fazendo. 7 aqui e 1 na junção, 7 aqui e 1 na junção, até darmos toda a volta e a gente se encontrar aqui onde a gente começou a carreira de ponto baixo. Aqui, eu esqueci de falar um detalhe para vocês. Quando eu fiz a minha carreira de correntinha, quando eu cheguei aqui bem embaixo do braço, eu preguei bem aqui no meinho, certo? Onde a gente se encontrava o ponto alto, o bloquinho de ponto alto de um lado com o bloquinho de ponto alto do outro, eu preguei bem no meinho a correntinha. E agora, eu tô dando a volta, né? Com a carreira de pontos baixos, chegando ali, vai ser a mesma coisa, certo? Então, eu vou fazer isso aqui, em toda a parte da minha manga aqui. Depois, eu vou fazer do outro lado também. A mesma coisa aqui, onde já temos as correntinhas. Agora, nós vamos engatar o fio e fazer a mesma coisa. 8 pontos, né? Sendo 7 aqui e 1 na junção. 8 pontos aqui e 1 na junção. Como aqui a gente tem a parte do ponto alto, ele vai ficar um ponto bem no meio aqui. Então, vai ser 7 pontos aqui e 1 aqui aqui onde a gente tem essa correntinha que deu a altura do ponto alto. A gente vai procurar fazer isso de um jeito que fique do mesmo tamanho, uma parte e a outra parte, para que uma não fique maior que a outra. Então, a gente vai controlando agora nos pontos baixos, certo? Então, é isso. Eu vou terminar aqui e depois vou fazer o outro lado, a minha carreira de pontos baixos. E daí, eu volto para fazermos a parte do decote. Então, pessoal, terminei aqui o arremate do meu decote e a minha peça tá assim. Ela nada mais é do que um camisetão bem largão, porque é uma peça que vai ficar grande, gente. Ela vai vestir tranquilamente GG, G1 tranquilamente, porque ela é grande, larga, né? Não é tão comprida, porque afinal é uma saída de praia, né? Mas é uma peça larga que vai ficar bem confortável, uma peça grande, vai ficar linda, maravilhosa. É uma peça única. Essa peça foi criada por mim e eu tenho certeza que ela vai ficar linda, maravilhosa. Inclusive, ela já tá até, tipo, encomendada. Ela já tá até reservada para alguém que quer ela. Então, pessoal, agora, depois de ter feito os arremates, e eu lembro que aqui no decote também, se você quiser fazer mais, uma carreira ou duas de pontos baixos, isso fica a critério e o gosto de cada um. Eu, pra mim, vou deixar assim, porque pra mim tá bom assim. Apenas com uma carreirinha de pontos baixos, porque ela vai seguir mais ou menos o detalhe dos pontos aqui, né? Entre uma carreira e outra aqui de laçadinhas, ela tem apenas uma carreira de pontos altos, né? E aqui no arremate eu não quero que fique muito diferente. Então, pra mim, uma carreira de pontos baixos aqui tá bom. Mas se você quiser fazer mais, fica a teu gosto. Você pode fazer quantas você quiser, certo?
Agora, então, o que a gente vai fazer? Eu, no meu caso, vou fazer a parte das franjas, porque eu quero a minha saída de praia com franjas. Mas se você não optou por fazer com franjas, você pode ou deixar assim mesmo, como ele tá aqui, só com esse acabamento. Você pode fazer uma carreira de pontos baixos, além dessa última aqui, de pontos altos. Ou você pode fazer uma carreira de ponto caranguejo, que também vai ficar muito bonito como acabamento. Ou até uma carreira de ponto picô, que também vai ficar lindo, maravilhoso. Eu, no meu caso, eu quero franjas, porque a minha cliente, a pessoa que reservou a saída, quer com franjas. E eu vou fazer essas franjas. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que eu vou fazer. Antes de mostrar como que eu vou fazer as franjas, eu vou dizer para vocês que eu vou colocar depois um cordãozinho aqui para dar uma juntadinha, para dar uma cinturadinha nela. Mas isso também é opcional. Se quiser usar ela soltona assim, pode usar que também vai ficar legal. Mas eu vou colocar um cordãozinho. Caso a minha cliente não queira com o cordãozinho, vou deixar de uma maneira bem facinha para ela tirar também. Então, gente, agora para fazer as franjinhas, eu vou precisar de alguma coisa que me sirva de guia. Eu, por exemplo, sempre uso uma tampa de pote do tamanho que eu quero a minha franja. Então, aqui a minha franja vai ficar exatamente do tamanho da tampa que eu escolhi. Eu escolhi essa branquinha aqui. Então, você pode usar aí uma tampa de pote, uma tampa de sorvete, como essa aqui, que aliás tem também o mesmo tamanho. Ou você pode usar qualquer outra tampa ou tabuinha, qualquer coisa assim, que dê o tamanho da franja que você quer. Tem muita gente que faz com papelão, recorta o papelão, né, pra formar aquela base. Eu não gosto muito, porque com o manuseio, ela vai amolecendo. Daí acaba ficando uma parte da franja mais de um tamanho, outra parte de outro, acaba ficando irregular. Eu prefiro alguma coisa que seja bem firminha, assim, né? Como a tampa plástica do pote, por exemplo. E aí, pessoal, eu vou dando voltas nessa tampa do pote, dessa maneira aqui. Eu vou dando voltas do meu fio dessa maneira aqui. Eu não tenho como dizer para vocês tantas voltas, tantas vezes, aqui vai bastante franjas, né? Mas enfim, eu vou fazendo aos poucos, porque para eu fazer tudo numa vez só aqui vai ficar muito grande, né? Vai ficar muito grosso essa camada de fio aqui que eu vou enrolar ao redor da tampa. Mas eu vou fazer um pouco aqui para mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Então, eu vou enrolando dessa forma aqui. Eu vou ter que fazer várias vezes, porque vai bastante franja nessa saída de praia. Por isso que eu vou fazendo aos poucos, para não acontecer de sobrar muito fio cortado, porque daí vai ter que ser descartado. Então, eu vou fazendo e colocando, fazendo e colocando, fazendo e colocando, ilhando, cortando e já colocando ali na saída de praia, para que não aconteça de eu fazer demais, né? E acaba sobrando e eu não vou ter o que fazer com esse fio cortado. Então, gente, eu enrolo assim uma porção. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês de como que vai ser isso. Aí eu corto. Enrolo uma porção, corto. E depois eu tiro aqui da tampa. Tiro aqui da tampa, com cuidado, certo? Tirei. E um desses lados, eu vou cortar os fios. Eu vou usar essa mesma tesourinha pequena aqui, mas eu aconselho usar uma tesoura maior. Porque essa pequena vai cortar de pouco, assim, de muito pouco. Porque ela tem a base pequena, né? Mas é isso, gente, eu vou cortando assim, certo? Vocês aí pegam uma tesoura maior, não façam como eu, não. Peguem uma tesoura grande, certo? Olha só.
Aí, fiz aqui o meu massinho de fio cortado. E aí, ficou um aqui muito pequeno, vamos descartar ele. E aí, eu vou fazer um massinho assim de 3, digamos assim, 3 ou 4 fios. Eu peguei aqui 4 fios. Deixo bem certinho pra segurar aqui pela metade, ó. Pontinha, com pontinha, e segurei aqui em cima pela metade. Aí, eu vou pegar a minha agulha de crochê e vou vir aqui na minha peça, em cada vão desse ponto alto que eu tenho aqui, eu vou colocar o meu massinho. Então, eu passo por dentro do ponto. Eu acho que vai ficar demais, gente, com 4. Eu vou deixar com 3 só. Vamos tirar uma fora. Pronto, eu deixei com 3, juntei de novo pontinha com pontinha. Aí, eu venho aqui, ó, no meu ponto alto, eu introduzo a agulha. Pego o meu massinho de 3 fios juntos. Passo aqui pelo meu ponto alto, dou uma alongadinha. E passo esse restante do fio aqui por dentro desse ponto que eu formei aqui. Ó, e dou aquela puxadinha. Aqui já fiz a primeira camada das minhas franjinhas. Olha só. Novamente, eu pego mais 3 fiozinhos. Desses fiozinhos que eu cortei aqui. Pontinha com pontinha. Junto aqui, dou aquela dobradinha, que junto aqui pontinha com pontinha. Olha só. Agora, eu vou pular um ponto, para não ficar tão amontoada essas minhas franjinhas. Eu pulo um ponto alto, venho no próximo. Introduzo a minha agulha em cima do ponto alto que eu tinha na barra. Isso em qualquer lugar da saída, uma vez que vamos fazer por toda a volta. Puxo o meu ponto aqui com os 3 fiozinhos, cuido para pegar todos os 3, né? Dou aquela alongadinha, laço os 3 fios junto e passo por dentro do ponto. E dou aquela puxadinha. E a peça vai ficar assim. Olha como fica bonito, como fica legal. E não é difícil de fazer. Vai dar um acabamento bem tchan na nossa saída de praia. Outra vez, 3 fiozinhos, junto pontinha com pontinha. Pulo um ponto alto, vou no próximo. Introduzo a minha agulha. Laço os 3 fios, puxo, dou aquela alongadinha para formar aquele ponto, né? Se ficar viradinho assim, se você conseguiu, você pode deixar assim, né? Ou você pode desvirar. E daí, laço todos os fios e passo por dentro do ponto. E dou aquela puxadinha. Olha só, olha que lindo que vai ficar isso. Certo? Então, será isso que eu vou fazer por toda a volta da minha saída de praia. Eu vou colocar as franjinhas dessa forma que eu mostrei pra vocês aqui. E quando eu tiver completado toda a volta, eu volto para mostrar como ficou. Aqui eu vou pular esse ponto do meio aqui, vou começar tudo de novo. 3 camadinhas de franjas aqui nessa outra camada de ponto alto. Se você quiser colocar só 2 fiozinhos e colocar em todos os vãozinhos aqui do ponto alto, em todos os pontos altos, tudo bem, fica a seu critério. Isso não é uma regra, você pode fazer do seu jeito. Eu, no meu caso, vou fazer assim. Então, eu vou colocar toda a minha franja aqui em volta de toda a minha saída, vou cortando aos pouquinhos e colocando, para não acontecer de sobrar muito fio cortado. E aí, eu volto para mostrar como ficou. Gente, voltei então para mostrar para vocês agora com uma tesoura maior como que eu vou fazer para tirar e cortar esse fio que eu enrolei na tampa do pote. Depois de ter uma certa quantidade de fios enrolado na tampa do pote, eu vou retirar aqui. Esse meu ficou quase meio apertadinho. Procure não apertar demais o fio quando vocês enrolarem na tampa do pote. Então, tirei aqui as camadinhas de fio e eu vou cuidar aqui na saída
para que eu não perca o meio. Então, eu vou colocar o meu dedo polegar aqui no meio para já guardar o meio do fio. Tirei completamente a minha tampa, agora eu acerto ele aqui, certo? Ó, acertei ele. Eu tô com o meio ali, bem certinho, ó, já coloquei o meu dedo dentro para vocês verem. E agora, uma das extremidades eu vou cortar. Então, eu tô aqui com uma agulha, com uma tesoura, aliás, desculpem, com uma tesoura maior e bem afiadinha. Eu vou colocar ela aqui por dentro dos fios e vou cortar. Olha só. Pronto, abro o meu fechinho de fio. E agora é só fazer, então, as franjas normalmente, como eu já mostrei pra vocês. Bom, pessoal, terminei, então, de colocar as franjas aqui na minha saída de praia. Como eu falei pra vocês, fui cortando e colocando pra não acontecer de sobrar muito fio cortado, né? Senão vai ter que ser descartado. Então, eu fui cortando e à medida que eu fui cortando, já fui colocando. E assim, então, já com as franjas aqui, ela já tá lindíssima, gente do céu. E aí, também já fizemos os acabamentos, né, aqui na manga, fizemos no decote, no outro lado da manga. E até então, ela tá prontinha. Mas eu vou fazer ainda um cordãozinho pra colocar aqui, pra deixar ela cinturadinha. Então, eu já estou aqui com uma correntinha. Essa minha correntinha, ela tem aproximadamente 1,80 m, 1,90 m. Mas vocês vão medindo aí na saída de praia, para que ela passe por toda a volta, né? Assim, vai passando 2 voltas aqui, né? E vai sobrar aquela parte para fazer um bom top. Então, eu fiz aqui a minha correntinha, ela tem aproximadamente 1,80 m, 1,90 m. E agora, pessoal, eu vou voltar por essa correntinha, fazendo pontos baixíssimos, para que ela dê mais, para que ela fique mais firminha, para que não aconteça assim, dela arrebentar com facilidade devido ao uso. Então, eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos pela minha correntinha. Cuidando sempre para não apertar muito, né? Para não ficar repuxado esse cordão. Então, esse ponto baixíssimo vai ter que ser sempre feito assim, com o ponto bem frouxinho, né? Para que ela tenha até uma certa elasticidade, assim, certo? Então, por toda a minha correntinha aqui, eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Então, pessoal, terminei de fazer aqui o meu cordão, ele tá prontinho. E eu já coloquei aqui na minha saída. Eu contei 9 motivos desse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 motivos desse daqui até o ombro. Contei o meio do decote, que nós temos 8 motivos aqui na parte do decote. Então, eu contei 4 pra cá e 4 pra cá. Achei o meio dele. E já coloquei o meu cordãozinho na saída de praia. Como eu coloquei esse cordãozinho? Eu fui levantando aqui essas laçadinhas aqui de um lado, que temos aqui, onde passamos por dentro o ponto por dentro da laçadinha, nós temos aqui esse buraquinho, esse vãozinho aqui. Então, eu levantei 6 delas, um lado aqui, e passei o meu cordãozinho. Ficou passado dessa forma aqui. Deixa eu aproximar para vocês verem aqui. Dessa forma, ficou passado por dentro das laçadinhas. E passei por toda a minha volta, o meu cordão ficou bem legal, ele deu a volta toda, deu para fazer um belo top. E já na ponta do cordão, eu coloquei esses terminais aqui. Esses terminais, a gente compra nas lojas de armarinhos, certo? Que são terminaizinhos para cordõezinhos. Esse aqui até era de uma jaqueta parca minha, que eu tirei, que eu não queria. E eu estou reaproveitando aqui na saída de praia. Mas também pode ser um pompom. Tem vários vídeos na internet que ensina a fazer aqueles pomponzinhos, né? Fica amarradinho em cima, com aquelas franjinhas para baixo, fica muito bonitinho. Então, se for do gosto de vocês, vocês podem fazer um pomponzinho ou também colocar um terminalzinho. Depois de colocar aqui por dentro do terminal, eu fiz 2 nozinhos na ponta, coloquei uma gotinha de cola, pode ser até aquela cola Tec Bond, só para ele não ficar correndo aqui por dentro do cordão, porque eu não queria que ele ficasse frouxinho por dentro do cordão, correndo por dentro do cordão. Por quê?
Como eu quero que a minha saída dê para usar dos dois lados, isso facilita a minha cliente, quando for usar, passar para o outro lado, caso ela esteja, né, vestido de um lado que o cordão tenha ficado para o lado de dentro, ela pode passar facilmente para o outro lado. Então, a nossa saída de praia está prontinha já, com o cordão, os, com os, com as, com os acabamentos aqui, tudo certinho. A gente fez aqui no decote, fez do outro lado, fez as franjas. Então, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar é que se as franjas ficarem muito desparelha, aqui as pontinhas, vocês podem estar dando uma acertada nela, né? Foi o que eu fiz aqui na minha, eu dei uma acertada, coloquei bem certinho, cortei as sobrinhas, fiz aquela acertada e a saída de praia tá prontinha. Gente, ela tá linda, ela tá maravilhosa, muito bonita mesmo. Então, essa foi a videoaula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam a saída de praia. Quem conseguiu fazer e fez, me conta aí nos comentários. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode me perguntar, pode estar me perguntando, que à medida do possível eu vou estar respondendo. Geralmente não demoro muito para responder as perguntas. E é isso, pessoal. Eu já vou convidando para vocês se inscreverem no canal. Quem não é inscrito, certo? Deixa aquele joinha, curta, compartilhe. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.